O que são os princípios de uma abertura no xadrez? No xadrez, a abertura muitas vezes pode ditar o rumo do jogo, por isso existem os princípios de abertura, que indicam melhores formas de se iniciar o jogo para você não sair em desvantagem logo no início. Primeiramente, o que seriam as fases do xadrez? Podemos dividir essas fases em três. São elas a abertura, o meio-jogo e os finais. A abertura acontece a partir do momento em que você ou seu adversário fez o primeiro movimento e ocorre até o desenvolvimento da maioria das peças, colocando elas onde possam atacar, defender ou controlar o centro. Depois da maioria das peças estarem desenvolvidas, entramos no meio-jogo, onde se começa a formar planos, estratégias e explorar casas fracas, organizando suas peças e tentando atacar o rei. Alguns jogos podem terminar na abertura ou até no meio-jogo, mas quando isso não ocorre, entramos no final, depois de várias trocas de peças, onde o objetivo é desenvolver seus peões e dar checkmate ao seu adversário. Então, na abertura, podemos começar tendo 3 objetivos em mente. Controlar o centro do tabuleiro, são as casas em que as peças podem ter mais ação, por isso é a região mais importante do tabuleiro. Depois, colocar as peças em posições ativas, para utilizar ao máximo elas. E priorizar fazer o roque o quanto antes, para proteger o rei. Controlar o centro do tabuleiro é essencial. Ele é formado pelas casas de D4, E4, D5 e E5. Assim, se pode ter mais peças dominando maiores quantidades de casas, dificultando o seu adversário e o desenvolvimento dele. Isso pode definir o rumo do jogo. Assim como um jogo de futebol, por exemplo. Você não pode deixar sua equipe jogando atrás, sem sequer avançar para o centro. O resultado dessa estratégia provavelmente seria uma derrota esmagadora, então não faça um jogo passivo. Em segundo plano, é importante deixar suas peças ativas. Nada de deixá-las no canto, sem mobilidade ou sem dominar casas. Isso te deixa mais suscetível a ataques e a perder suas peças, te deixando em grande desvantagem. Um exemplo é o cavalo. No centro, ele domina um total de 8 casas. Caso deixemos ele em um canto, ele dominará apenas 4 casas, o número reduzido pela metade. E se deixarmos ele em uma extremidade de castigo, ele dominará apenas 2 casas, 4 vezes menos do que ele dominaria no centro. Por isso, tenha sempre em mente colocar as peças em posições ativas, mas também não as deixe suscetíveis. Sem defesa, elas podem ser tomadas e você está entregando uma peça em troca de nada. Tenha em vista os movimentos de ataque de cada peça para conseguir realizar boas defesas no tabuleiro. Uma dica que acabo utilizando também é, caso não tenha um plano, melhore as posições de suas peças e as defenda. Falei já de controlar o centro, colocar peças em posições ativas, então agora falta o não menos importante roque. O roque é aquele movimento que o iniciante acha que é uma trapaça, junto com o en passant. No roque, movimentamos o rei e a torre ao mesmo tempo. Mas calma que isso não acontece a qualquer momento. O rei e a torre precisam estar sem nenhuma peça na vertical entre eles. Bom, temos 2 torres de cada lado, certo? Pois bem, existem 2 tipos de roque. O roque pequeno, geralmente o mais optado, que ocorre na ala do rei, e o roque grande, que ocorre na ala da dama. Para que o roque ocorra, devemos considerar algumas coisas. Não pode haver nenhuma peça entre a torre e o rei, de ambos os lados. Nem o rei nem a torre podem ser mexidos, ou seja, ter mudado a posição antes de fazer o roque. O rei também não pode passar por uma casa que ele leve cheque, ou se quer fazer o roque durante o cheque, seria uma jogada irregular. O roque serve para proteger o rei, e assim quando realizamos o roque percebemos que as torres estão alinhadas e as peças desenvolvidas. Assim entramos no meio-jogo e finalizamos a abertura. Existem vários tipos de abertura e defesas, cada uma com suas ideias e estratégias. A abertura pode ser considerada uma aposta, pois também depende do adversário, ele pode aceitar ou recusar. Agora um adicional para esse vídeo. Outro movimento que o iniciante tende a pensar que é uma trapaça, um movimento especial, como o roque, o en passant, um movimento feito por peão. O en passant ocorre quando seu adversário avançar um peão e ele ficar ao lado do seu. No caso, você poderá capturar e ocupar a casa diagonal na frente dele. E essa jogada deve ser feita na mesma em que o peão foi avançado. Depois disso, você não poderá mais realizar isso. E vou encerrando por aqui. Nos próximos vídeos, trarei meio-jogo e finais. E deixa a dica, pratique esses conceitos em suas partidas. E quando tiver maior prática, escolha uma abertura. Eu recomendo a italiana, foi a primeira que eu comecei a jogar. E continua sendo uma das minhas favoritas até hoje. Mas você pode pesquisar e ver alguma outra que se interesse. Podem me chamar de Quirino, e se você assistiu até aqui, meu muito obrigado!